Como é que eu sou Sintra, esta é Andy e hoje trago aqui um vídeo muito pedido por muitos de vocês. Hoje trago aqui um vídeo sobre qual é que é a cilindrada que deves escolher para a compra da tua primeira moto. Desde já peço aí a todos que deixem já em baixo nos comentários qual é que foi a cilindrada da tua primeira moto, ou se ainda não compraste moto até, deixa também aí em baixo nos comentários qual é que seria a cilindrada que estarias mais inclinado para comprar na tua primeira moto. Começamos aqui o vídeo por dividir as motas em 6 categorias, a categoria de 125, categoria de 300/400, categoria de 500, categoria de 600, categoria de 6,5 e 700 e por fim a categoria de mais do que 700 cm3. Para estas categorias vamos então discutir aqui algumas variáveis. A primeira variável é então o preço médio de cada uma das categorias. A segunda variável é então o peso médio das motas de cada uma das categorias, novamente. Depois vamos aí falar da cavalagem das motas e por fim então o tempo que eu considero que mais ou menos cada uma delas iria durar nas tuas mãos. Para começar então aqui a avaliação de cada uma das variáveis, é muito importante nós percebermos que, sendo que temos 6 categorias de motas, a pontuação vai ficar de 1 a 6, sendo que 6 é melhor e 1 é pior, como é óbvio. Começando então pelo preço, a categoria de 125 terá aqui um preço de 4, e isto porquê? Porque literalmente a categoria de 125 anda com preços ridiculamente caros e hoje em dia, por exemplo, tu consegues comprar motas de outras categorias muito mais baratas do que uma moto 125. E por isso mesmo a segunda categoria, a categoria aqui de 300 e 400, é a categoria que neste momento tu consegues comprar motas por um valor mais acessível, ficando aqui com a pontuação de 6. A categoria logo a seguir, a categoria dos 500 de cilindrada, fica então com a pontuação de 5, porque realmente, novamente, estas motas de 500, por mais estranho que pareça, continuam a ter um valor muito mais acessível do que hoje em dia, estranhamente, a categoria de 125. E depois, por ordem decrescente, aí com as pontuações de 3, 2 e 1, ficam as categorias então de 600, 650 e, como é óbvio, a categoria mais cara é a categoria com mais cilindrada, né, de 700 plus. Passando então aqui para a segunda variável, a variável do peso, que é uma variável que muita gente não pensa e sem dúvida é importantíssimo para quando tu estás a pensar em comprar a tua moto. Como é óbvio, tu não estás habituado a andar de moto e por isso mesmo, quanto menor o peso da moto, melhor para ti, porque vais conseguir sentir que a moto é muito mais ágil, fica muito mais fácil de manobrar a moto até velocidades mais pequenas e por isso mesmo é que o peso é tão importante. Neste caso as pontuações são atribuídas de forma crescente, ou seja, 6 para a 125 e 1 para 700 plus, como é óbvio, porque quanto maior a cilindrada da moto, por norma, e estou a falar aqui em média, ok, não posso falar de forma específica, em média o peso da moto irá aumentar com aumento de cilindrada. E por isto mesmo também é que eu coloquei aqui o peso como uma segunda variável que eu queria avaliar, porque sem dúvida alguma é uma das variáveis, se não a variável mais importante. Quando tu pensas em comprar uma moto nova, sem dúvida alguma que o peso é algo que tu tens que ter em conta e eu sei que muita gente não pensa nisso, mas acredita em mim, mais cedo ou mais tarde tu vais agradecer-me por teres pensado no peso em que a moto tem. E sem dúvida aqui, como é óbvio, as 125 vão ter um peso bastante inferior a qualquer uma das outras categorias. Passando então aqui para a terceira variável, sendo ela a cavalagem, ok? A cavalagem, novamente, é uma variável que irá ser colocada de forma crescente. Porquê? Porque na maioria, ou na média, digamos assim, como é óbvio, eu tenho que avaliar aqui por valores médios. As categorias com maior cilindrada são categorias que têm maior cavalagem, com exceção aqui de uma coisa muito interessante, que é a categoria de 600 tem mais cavalagem em média do que a categoria de 650 a 700. Por isso, neste caso, a pontuação vai ser de 1 para a 125, 2 para a 300/400, 3 para a 500, 5 para a 600, porque como eu disse anteriormente, a 600 irá ter em média mais cavalagem do que a 650/700. Depois o 4 para a 650/700 e por último a categoria vencedora aqui da variável de cavalagem novamente é a categoria de 700 cilindrada para cima, porque neste caso, e em média, como é óbvio, eu estou sempre a falar em média, pessoal, acho que é muito importante frisar isso várias vezes, em média a cavalagem aumenta bastante com a cilindrada e sendo que a cilindrada máxima aqui é 700 para cima, então claramente a pontuação máxima vai aqui para as motas com mais do que 700 de cilindrada. Por último, sem dúvida, uma das variáveis mais importantes a considerar é então o tempo que tu consideras que para ti fará sentido ter a moto. No entanto, e é muito importante frisar isto, que o tempo em que tu vais ficar com a moto depende muito de pessoa para pessoa. Isto vai ser uma avaliação pessoal, vai ser, como é óbvio, a minha opinião, e a minha opinião será possivelmente diferente de muitas das vossas opiniões. No entanto, pensando naquilo que foi a minha experiência como motar ou motociclista, etc., em que comecei numa 125 e agora, por exemplo, estou numa 850, acabo por
ter minimamente a percepção de qual é que será minimamente o tempo e a avaliação, como é óbvio, que ficará aqui para esta variável, como eu disse, uma das variáveis mais importantes naquilo que é, ou que deve ser pelo menos a tua escolha da cilindrada que deves comprar. A meu ver e novamente na minha opinião pessoal, os números desta avaliação serão de forma crescente, ou seja, por exemplo, se tu comprares uma 125, a avaliação aqui será de 1, ou seja, tu nunca irás ter uma 125 se realmente gostares mesmo de motas. Se não fores, por exemplo, alguém que comprou uma moto somente para ir para o trabalho, tu irás querer mudar de moto muito rapidamente de uma 125, porque rapidamente irás habituar àquilo que é a potência, àquilo que é a agilidade da moto, e irás sempre querer subir aí de cilindrada. Garanto que toda a gente que gosta realmente de motas e tem prazer pela condução de moto irá acabar por dar upgrade de uma 125 muito mais rapidamente do que, por exemplo, dar upgrade de uma 300/400. E por isso a avaliação aqui desta variável acaba por ser 1 para 125 e crescendo aqui, e crescendo então até mais do que 700 de cilindrada. Assim sendo, as avaliações que vão ficar na variável de tempo que vais ficar com a moto serão de forma crescente. Assim sendo, e fazendo aqui a soma de todos os valores, conseguimos perceber que a categoria de 125 vai ficar com uma pontuação de 12, a segunda categoria, a categoria dos 300/400 cm3, vai ficar aí então com a pontuação de 15 pontos, a categoria seguinte, a categoria de 500 cm3, também vai ficar aí então com os 15 pontos, e todas as restantes categorias de 600, 650/700 e por último mais do que 600 cm3 vão ficar com a pontuação de 14 pontos. Novamente, e antes de indicarmos aqui quais é que são os vencedores, é mesmo muito importante vocês perceberem que todas estas avaliações, digamos que foram feitas com a minha opinião pessoal e a minha experiência a andar de moto de cerca de 6 anos, diria, e por isso mesmo acabam por ser avaliações que podem ser, digamos, muito pessoais, e acaba por ser realmente, tal como eu disse, a minha opinião pessoal, e pode variar de pessoa para pessoa. Chegamos então aí aos vencedores, pessoal. É verdade, vencedores, porque temos aí um empate entre duas categorias, a categoria de 300/400 e a categoria de 500, é verdade, sim senhor. Acabando aqui a avaliação, estas são as duas categorias que, na minha opinião pessoal, deves escolher para a tua primeira moto, sendo que acabam por ser as duas categorias que irão ter aqui o melhor dos dois mundos, o melhor entre preço, o melhor entre peso, o melhor entre cavalagem e o melhor entre tempo em que vais conseguir manter a moto nas tuas mãos. Neste caso acabam por ser 4 mundos, não é? Porque são 4 variáveis e não 2 mundos. Mas vocês perceberam, não é? Queria-vos ainda deixar aqui alguns exemplos de motas desta categoria, motas que me atraem muito pessoalmente, sendo que uma delas acaba por ser a melhor moto para a carta A2, é verdade, sim senhor. Antes de propriamente eu comprar aqui a Duke 890, eu tinha feito aí um vídeo na minha CB6,5R a indicar que a moto que eu mais gostava como melhor moto para tirar com a carta A2 é a Duke 390, e é verdade, sim senhor. Se eu tivesse acabado de tirar a carta A2 e não tivesse qualquer experiência na minha condução anterior, a moto que eu iria comprar seria a Duke 390. Para além da Duke 390 temos aí imensas opções, como por exemplo a Ninja 400, a CB500F. Aqui estas categorias que acabaram por vencer o concurso são realmente as categorias que mais oferta têm no mercado, pelo menos neste momento, e a meu ver acabam por ser as categorias que realmente fazem mais sentido para tu teres como primeira moto, e como também uma moto que podes usar tanto na cidade, tanto na autoestrada, caso queiras fazer viagens maiores, caso queiras só ir andar no meio da cidade a fazer umas curvinhas, etc, etc. São sem dúvida alguma categorias que trazem imenso valor ao mercado, e categorias que têm também imensas opções. Espero que tenhas curtido aí do vídeo. Não te esqueças já de deixar aí em baixo o teu like e também comentares qual é que foi a cilindrada da tua primeira moto, ou se ainda não compraste, qual é que achas que vai ser a cilindrada da tua primeira moto. Um abração!